Olá! Olá, olá, olá! Muito boa tarde! Tudo bem? Estão-me a ver bem? A ouvir bem? Olá! Bem-vindos! A live desta semana é Vais ter uma farmácia em casa e eu sou a Bárbara Couto e ando aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, a ensinar a levar a cura até ti, a autocura, à tua família. Tenho uma grande missão que é existir um curador por família e também aos teus pacientes, ou seja, teres uma profissão rentável que te dê bem-estar, liberdade de tempo e liberdade financeira. Pois bem, hoje esta live porque é que eu acho que é mesmo muito importante? Porque não é por acaso que eu tenho esta missão, um curador por família. Eu acredito mesmo muito que se nós tivermos consciência daquilo que eu vos vou passar hoje, que começamos a entender o nosso poder curador de uma outra maneira e deixamos de recorrer tantas vezes, porque hoje em dia é assim um flagelo, não é? Qualquer dorzinha, qualquer problema, nós medicamos-nos, a nós e aos nossos filhos, e sem perceber muitas vezes o que podemos fazer antes de recorrer a essa medicação. Não estou a dizer que nunca devemos recorrer à medicação, não, não é isso. E eu digo sempre que as medicinas são complementares e não alternativas. Ainda no outro dia tive um comentário a este respeito. Eu, quando falo aqui de doença, eu não estou a dizer que o shiatsu medicina é em detrimento da medicina convencional e que é muito útil e muito importante, mas ela pode ser uma aliança muito grande, tá? E de facto nós vemos que cada vez mais há médicos, enfermeiros, pessoas que estão ligadas mais à medicina convencional a tirarem cursos de shiatsu medicina porque percebem que elas podem andar de mãos dadas, ok? Então, vais ter uma farmácia em casa, podes ter uma farmácia em casa. Oh, Bárbara, então como é que é isso? Então a farmácia em casa não é lá os medicamentos? Não. Pois bem, no shiatsu medicina nós defendemos o seguinte, que o homem ocidental está extremamente yanguizado. O que é que isto quer dizer? Está extremamente na nossa cabeça, nós vivemos na nossa cabeça. Andamos sempre a mil, sempre a pensar em montes de coisas, com muita agitação mental. Muitas pacientes chegam ao meu consultório e dizem: Bárbara, a minha cabeça parece que não para, tenho ansiedade. As pessoas estão pouco enraizadas, parece que a vida é tão rápida que nos engole. E isto estar muito yanguizado, ou seja, um pensamento muito em excesso, faz com que estejamos em oposição, desligados do nosso lado mais yin, ou seja, do nosso corpo. E hoje aquilo que eu vos vou ensinar aqui é uma maneira de trazer a atenção e a consciência à matéria, ok? Ou seja, nós ao tocarmos e ao ativarmos o poder das nossas mãos, vamos estar a dizer a nós e às nossas crianças, maridos e depois aos nossos pacientes que realmente podemos ter um poder sobre o nosso corpo físico e não só estar no racional, só a tentar racionalizar os sintomas e os acontecimentos da nossa vida, tá bem? Isso faz com que a gente consiga viver realmente as situações, porque estamos presentes. Se eu estou só na minha cabeça, a vida acontece na minha cabeça, é quase como se fosse um filme, uma história, ok? Faz sentido? Se eu não estou no corpo, eu lembro-me deste episódio, eu tinha 16 anos, era muito jovem, mas estávamos a jantar e eu virei-me para o meu pai, que é médico, e disse-lhe assim: Olha, pai, eu tenho que partilhar isto contigo. E eu só tenho a memória de tempos felizes. E o meu pai pensa assim: Esta minha filha está a ficar tolinha. O que é que queres dizer com isso, filha? Então eu expliquei. Por exemplo, quando vamos de férias, eu vou de férias e eu, quando estou nas férias, não sinto assim alegria. Eu depois tenho uma memória, quando volto, que ali fui feliz. Então, eu julgo que aí aos 16 anos foi a primeira vez que eu tive a percepção que eu não estava realmente em cada momento, tá? E claro que eu depois não tive muitos anos para perceber o que é que isso era e para exercitar isso, mas hoje aqui nós vamos estar a exercitar isso, ou seja, se eu estiver mais no meu corpo,
tá? Mesmo que lá está, que esteja saudável, que não tenha nenhum problema. Hoje vamos ver aqui algumas questões de doença, mas imaginem que até não estão com nenhum problema, nenhuma dor, nem nada, mas mais que não seja, podem aplicar já o que vamos hoje aqui ver juntos para viverem a vossa vida com mais matéria, com mais presença, mais no momento e não só a fazerem o tal filme na vossa cabeça que depois a vida torna-se muito... Parece que passa rápido, não é? Vejo muitas pacientes a dizer, não aproveito o tempo com os meus filhos, parece que as semanas são sucessivas, quando dou conta estou no Natal e depois estou outra vez na Páscoa, e passam-se assim anos muito rapidamente, porque as pessoas estão desmaterializadas, estão só na sua mente, nas suas mentes que estão caóticas. Faz sentido? Digam só assim, fez sentido esta explicação? Percebem porque é que é tão importante ativar o poder curador das mãos? Sim, fez sentido esta ativação do corpo para, de facto, a gente consiga estar a vivenciar a nossa vida inteira, não só na nossa mente, mas no corpo. Tânia, isso. Bem, então, vamos começar por falar do toque dos 5 elementos, que é um toque que eu uso genericamente. Quando eu sinto que os meus filhos estão mais agitados, quando eu sinto que eles precisam de mais atenção minha, por exemplo, quando o Miguel está a fazer uma birra, ou a Clara está numa fase em que está com algumas variações hormonais e sinta mais... Com essas variações assim mais abruptas, né? Então eu gosto de fazer esta massagem dos 5 elementos, que é muito simples, mas que ajuda os meus filhos e me ajuda a mim. Ao fazer a massagem eu também estou a ativar as minhas mãos, portanto ajuda-me-nos enquanto família a estarmos mais só no momento presente, sem estarmos a divagar nas nossas emoções que, lá está, nessas alturas podem ser mais densas, mais negativas. Então, o primeiro elemento é o fogo, então vamos friccionar as nossas mãos. Eu começo a friccionar e eu gosto sempre de dar uma intenção de cura. Estamos a aquecer as mãos e depois vou começar a esfregar, pode ser pelos braços, eu aqui vou fazer mais nos braços, mas nas costas é muito bom. É como se eu estivesse a dar um banho, tirar a sujidade, tem que causar calor, tá? Tirar a sujidade, depois vou pela barriguinha, pelas pernas, tá? Como se fosse a limpar, tá? Estou a ativar o elemento fogo. Então vou esfregando, muito importante aqui na zona dos rins, porque os rins geralmente é uma zona que está mais fria, então aquecer bem, friccionando a mão sobre o rim. Imaginem que isto é o meu rim, eu vou e fricciono, ok? Todo o corpo. Aqui a cabeça posso massajar como se fosse no cabeleireiro, estão a ver? E temos aqui o elemento fogo. Depois de estar uns minutos só a friccionar, passo para o elemento terra. O elemento terra, nas crianças, eu faço como se fosse um apertão, ok? Aqui, firmar. O meu Miguel gosta muito que eu lhe faça assim, tic, 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 até à mão. Tipo, tic, 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 ok? E aqui. Mas depois, nas costas, posso fazer... É quase como se fosse uma pressão. No shiatsu usa-se muitas pressões. Aqui, posso fazer com as duas mãos ou com as duas mãos a apertar, assim, ok? Ou pressão para baixo no corpo, tá? Então faço nas costas. Cuidado que se forem crianças pequenas não fazer muita pressão, tá? Porque podem magoá-las. Mas é como se fosse a agarrar a criança. Agarro, estou aqui. É uma firmeza, firmar. Em auto-aplicação, estão a ver? Eu posso fazer aqui. Firmo. As pernas, agarro uma perna contra a outra. Vou pôr aqui, ver se vocês me veem. Aqui. Uma contra a outra. Ali no Instagram vem melhor. Vou pôr aqui assim. Ok. Firmar. Depois deste elemento terra, eu gosto de fazer o elemento metal, que é das formiguinhas. Lembram-se aquela brincadeira de irmos aqui pelo braço e tentarmos fazer cócegas à outra pessoa? Então imaginem isso aqui na cara. Podem fazer já comigo.
em autoaplicação também é muito bom. As crianças adoram isto, produz oxitocina, que é a hormona do amor. E vocês podem ficar só a fazer formiguinhas. Estão a ver? Eu estou aqui com as unhas. É muito bom, simples. Podem ir pelo pescoço, são zonas que dão mais arrepios. Podem ir pelas pernas, pelos pés, se eles não tiverem muitas cócegas. Dizem à criança, também dá para adultos, tá? Para ir relaxando, respirando. E depois vamos ao elemento água, que é como se fosse uma corrente que vem da cabeça. Eu aqui vou fazer do peito até à barriga, mas pode ser cabeça e depois braços. Imaginem que eu estou a fazer a outra pessoa, venho pela cabeça e vou pelo braço. Venho pela cabeça e imaginem, vou pelas costas. Eu não consigo ir às minhas costas, mas imaginem que isto é a minha cabeça, cá em cima, e depois deixo até à região dos rins e abro. Cabeça, deixo até à região dos rins e abro. Depois posso ir do rabiote para as pernas, a mesma lógica, sempre de cima para baixo, como se fosse um rio que vai abrir e limpar. De cima para baixo. Tenham só atenção para não sacudir, não façam, não é um varrimento, está bem? Então eu venho e retiro. Quando é nas mãos até dou quase a mão para retirar, não sacudam, ok? A água é muito bom, mas sentir que não estou a sacudir, estou só a limpar. E por fim, o elemento madeira, que é um balanceio, tá? Então eu geralmente faço ou nos ombros, se a criança estiver deitada de barriga para baixo, faço no sacro o balanceio, mas a ideia é que a criança sinta um embalo, ok? Se for em autoaplicação, eu geralmente faço esse balanceio para um lado e para o outro. Isso. Se vocês fizerem esta massagem dos 5 elementos, é incrível para este tipo de situações em que as pessoas da vossa casa estão mais impacientes, com algum tipo de problema mais de agitação emocional, tá bem? Mas agora vou dar aqui alguns pontos, SOS, mas não quero deixar de fazer esta ressalva, porque há muitas pessoas que depois mandam mensagens: ai, Bárbara, diz-me aí um ponto para a depressão, um ponto para a fibromialgia, um ponto para, sei lá, a minha colite, um ponto para a minha artrite reumatoide, por aí vai. E vocês nunca se podem esquecer que, apesar de ser muito giro eu dar pontos e que eles são úteis, efetivamente, para eu perceber que posso ter este poder curador e que estou a ativar pontos eletromagnéticos no corpo, mas eu gosto de fazer esta ressalva. Os chats de medicina não são pontos. O que é que isto quer dizer? Vocês acham que eu tenho enxaquecas, por exemplo? Se eu não mudar uma série de coisas da minha vida, que é por eu carregar num ponto que eu vou deixar de ter enxaquecas? Ok? Portanto, lembrem-se sempre que na medicina oriental há sempre uma mudança, e é isso que eu ensino nas minhas formações, uma mudança do estilo de vida. Há uma mudança de rotinas, tá? Claro que os pontos em SOS vão ajudar muito e vocês podem perceber, alto, há aqui alguma coisa importante e que eu tenho que, geralmente quando eu estou a tocar no ponto, o que é que eu faço? Respiro, paro, então parece que o corpo se permite à cura, mas os chats de medicina não são só pontos, tá? Primeiro, esses pontos pertencem a uma rede fluvial, uma rede de meridianos, que o próprio toque terapêutico vai abrir como um todo e não só no determinado ponto. E depois, mais do que o toque terapêutico, lembrem-se sempre que essa aliança com as rotinas diárias é extremamente importante. Exemplo, não vale a pena vocês fazerem uma terapia por semana, eu digo isto aos meus pacientes, se vocês não dormem. Ainda na semana passada falei sobre isso. Não vale a pena fazerem isso se vocês não percebem realmente que essa rotina de sono é fundamental. Se vocês não se hidratam, as pessoas estão desidratadas, não bebem água,
Nós devemos beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, está bem? Portanto, nós precisamos dessa hidratação. E há aí uma série de pequenas coisas, mas que fazem realmente com que depois este toque terapêutico completo ou destes pontos, que de facto faça efeito, tá? Qualquer das maneiras, como a minha família já pratica estas boas regras, não é, da saúde cá em casa, portanto deitamos-nos cedo, levantamos-nos cedo, tomamos pequeno almoço de rainhas e reis e fazemos exercício físico, a nossa alimentação não tem produtos, como é que se diz, embalados, não é? Portanto tentamos fazer uma alimentação mais saudável possível. Então aí sim nós percebemos que com o toque vamos ganhar imenso, tá? Portanto, vamos lá ver. O meu método começa nestas rotinas, é para vocês perceberem que não adianta pôr pensos rápidos, tá? Mas eu hoje vou-vos dar aqui alguns pensos rápidos para vocês perceberem, caramba, isto realmente se eu pusesse o máximo potencial nisto, de facto eu ia melhorar e muito. Então, cá em casa, quando nós temos dores de cabeça, e a Clara tem frequentemente dores de cabeça por causa ela tem um problema oftálmico e então, de facto, às vezes queixa-se. Então, nós tratamos geralmente com bexiga 2, que é um ponto que se localiza aqui nesta zona do olho. Deixem-me aproximar aqui mais para vocês verem. Então, estão a ver aqui a cana do nariz, pontinha do olho, e eu geralmente gosto de colocar os meus cotovelos nos joelhos, tá? Ou então em cima de uma mesa. Aqui tenho uma mesa, podia colocar em cima de uma mesa, mas aqui vou pôr nos joelhos para vocês verem. Eles estão apoiados, os meus cotovelos nos joelhos, e eu vou carregar, vou fazer com os polegares, que é mais fácil, para cima, ok? Eu estou a carregar para cima e é um ponto doloroso, portanto vocês conseguem perceber porque ele é doloroso. E deixem a cabeça cair sobre esse ponto. É bom que vocês relaxem os músculos faciais, apesar de estar a doer um bocadinho, relaxem os músculos faciais e solta. Mais uns 10 segundos. Respira. E mais um ciclo de 10 segundos. Muito bem. E eu depois paro um bocadinho, posso fazendo outro toque e volto ao ponto da bexiga 2, tá? Geralmente resolve, não é preciso penurons para nada, tá? Mas há outro ponto que, por exemplo, eu trabalho mais estes 2 pontos que eu vos vou dar a seguir, porque geralmente as minhas dores de cabeça vêm da parte temporomandibular. Tenho bruxismo concêntrico durante a noite, então faço muita pressão nessa zona da mandíbula, que depois vai-me para a cervical e irradia-me para a cabeça. Então, no meu caso, eu faço vesícula biliar 20, que é, imaginem um arco, que eu vou fazer aqui um apanhado, e que esse arco, os polegares, estão a ver? Que o polegar está nesse osso que se chama occipital, tá? Portanto, eu de um lado e do outro estou aqui atrás na nuca, neste ossinho. Estão a ver quando tem uma caveira, não é? Vê-se mesmo esse encaixe do crânio para o pescoço. Tem aí 2 buraquinhos que doem imenso. No meu caso, dói imenso porque eu tenho essa tensão aí. Então é um ponto da vesícula biliar 20 e eu gosto de fazer rotação, tá? Lembrem-se, relaxar a parte mandibular. Depois de estar aí uns 30 segundos, como eu sei que no meu caso é muito desta contração temporal mandibular, gosto de fazer exatamente como fizemos com a bexiga 2, mas aqui estômago 3, que é na linha média do olho. Eu vou aqui à maçã do rosto, tenho aqui o osso da maçã do rosto e carrego para cima e relaxo a boca, ok? Estão a ver? Agora experimentem. Também é doloroso.
solto, 10 segundos. Mais uma vez. E depois, às vezes, faço aqui massagem ou toco mesmo no estômago 6. Hoje dói muito, porque eu não dormi quase nada de noite, mas quando nós não descansamos, é logo uma das coisas que, no meu caso, noto logo a rigidez. Então, posso só optar por descontraturar essa zona da mandíbula ou ficar lá a carregar. Estômago 6, tá? Muito bem, já dei aqui para as enxaquecas e dores de cabeça vários pontos. Dei bexiga 2, vesícula biliar 20, que é occipital, nas duas occipitais, estômago 3 e estômago 6. Boa? Gostaram de saber? Alguém tem alguma sugestão de pontos que queira, coisas que existam aí na vossa casa? Podem aproveitar agora. Se eu souber, posso tentar ajudar. Mas vamos passar, enquanto não me dizem, para a ansiedade. Portanto, a ansiedade, já sabem que eu durante muito tempo sofria mesmo muito com ansiedade e tenho que sempre estar alerta quando começam a ouvir os primeiros sinais, que geralmente sinto o coração a bater mais rápido, há uma pequena tontura, já sei, tenho que parar, fazer algumas respirações e geralmente toco neste ponto, pericárdio 8, que é no meio da palma da mão, aqui. Pericárdio 8, mesmo onde cai o dedo médio, ansiedade, tá? Pericárdio 8, posso ficar uns 30 segundos a rodar, experimentem aí. E outro lado. Está ali a perguntarem-me para melhorar o olho seco. Eu tenho olho seco, geralmente tudo que é relacionado com os olhos tem a ver com o bloqueio do meridiano do fígado e vesícula biliar. Portanto, há pontos do fígado e da vesícula que o meridiano é enorme, mas, por exemplo, este aqui atrás vai ajudar, da vesícula biliar 20, que vimos para as dores de cabeça, como é um ponto da vesícula biliar, vai ajudar, mas tudo que é também aqui o friccionar da lateralidade, tá? Ou seja, na lateral do tronco, friccionem, tá? Quem tem esse tipo de questões com os olhos tem bloqueio na vesícula biliar e fígado, portanto, que é um meridiano, são meridianos que percorrem muito da lateralidade do corpo. Outro exercício que posso fazer aqui para trabalhar vesícula biliar e fígado, portanto, vai ajudar na secura. Eu vou entrelaçar assim os meus dedos lá em cima, ok? Aqui no Facebook não estão a ver tão bem, mas eu estou com os braços esticados e eu vou fazer uma flexão lateral e fico. E vem. Outro lado. E vem. Vou tentar reter o ar quando estou a fazer o estiramento. Retenho o ar, retenho. Solto. Estão a ver? Aqui é um caso em que eu uso muito mais este tipo de fricção lateral e estiramento para um problema ocular. Parece na medicina ocidental. Como assim, Bárbara, vais trabalhar as questões dos olhos com movimentos? Sim, na medicina oriental eles fazem esta ligação, porque é sinal que esses meridianos estão mais bloqueados. Portanto, se eu destravar com movimento esses meridianos, acaba por ser bastante eficaz
E eu melhorei imenso desde que comecei a fazer estes movimentos com intenção, tá? Posso fazer o movimento sem intenção nenhuma, mas se eu fizer um movimento ou friccionar com a intenção do olho ganhar mais umidade, vai-me ajudar. Lembrando sempre que a secura geralmente são pessoas que trabalham imenso, tá? Portanto, tentar reduzir o tempo que estamos em frente aos ecrãs. Ai, Bárbara, mas não é possível. O que é que eu faço? Pego em água e ao fim da jornada de trabalho ou entre as jornadas de trabalho, molho os olhos, tá? Também uso umas gotas, que são lágrimas, não é? Portanto, antes de dormir ponho as gotas e de manhã também. Mas, imaginem, estou aqui a trabalhar, dei a live, etc. Estive aqui em frente ao computador. No final, vou ali à torneira e água para cima dos olhos, ok? E só isto já vai ajudar o meu organismo a perceber que eu tenho que relaxar, ok? E refrescar esta zona dos olhos. Faz sentido? Porque essa vesícula e fígado bloqueado geralmente são pessoas que têm muito esta energia da ação, do fazer, de acontecer. Está bem? Alguém quer colocar mais alguma? Ou podemos passar? Deixem-me lá ver. Vou passar aqui para as constipações. Os miúdos andam muitas vezes constipados. E então eu trabalho muito este ponto, que é do intestino grosso 20, tá? Eu venho aqui pela lateral do nariz e depois no cantinho eu tenho mesmo aí uma depressão, um buraquinho, não é? E carrego, fica carregado durante 30 segundos. Bem? Ele tem mesmo uma depressão. Eu venho pela cana do nariz, experimentem vocês. E fico, tá? Posso depois alargar ou ficar só, como vocês sentirem. 30 segundos, tá? E vou fazendo ao longo do dia, principalmente quando eles estão em fase de muito muco, tá? Portanto, ficar e muitas vezes evita eu ter que colocar-lhes aqueles desentupidores. Quando uso o desentupidor é para a noite e geralmente é com água do mar. Sabem que são aqueles que de largar a água do mar para fazer a limpeza dos canais, tá? Portanto, não evitar ao máximo aqueles que são mesmo para desobstruir e que têm químicos. Portanto, eu geralmente resolvo com pontos da acupuntura, como é este caso, e água do mar, tá? Isto também dá para as rinites, sinusites, também dá. Quando está mais afeto a parte pulmonar, não é? Os pulmões, a pessoa está com mais tosse, e aqui há uns tempos era o Miguel que estava com uma tosse irritativa, e eu ensino mesmo a fazer o picotado no peito. Então é aleatório, vocês podem ir picotando e vai haver zonas que vão doer mais um pouco. Quando doer mais um pouco, respirem e fica mais um pouquinho. Isso. Picotar. Uma coisa simples, mas que vai ajudar imenso nas recuperações de constipação, mas em que vocês sentem que os pulmões estão mais afetados. Sim? Aqui a Isabel está a perguntar se para a tiroide existe algum exercício. Bem, a tiroide é um caso que temos que ver caso a caso. Porquê? Porque a tiroide depende do que é que se tem da tiroide, se é hipotiroidismo, se é hipertiroidismo, se é tiroidite de Hashimoto, e geralmente tem a ver com dois elementos. Ou se inclui no elemento água, desequilíbrio em água, ou desequilíbrio no elemento madeira. Portanto, aqueles exercícios que eu estive a fazer para vesícula biliar e fígado pode ser eventualmente que seja benéfico. Se for, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto, geralmente considera-se um bloqueio em madeira, portanto, ao fazer o alongamento da lateralidade e a fricção vai ajudar, mas pode ser mais bloqueio em água, e aí são outros
movimentos, por exemplo, na Semana do Terapeuta de Sucesso, a autocura que eu ofereço do elemento água, essa sim é muito importante para fazer nesses casos em que tem mais a ver com medos, na parte emocional, e a pessoa sente que de facto está mais fragilizada nessa parte em que há uma herança genética forte, por exemplo, está bem? Por isso a tireoide, como é o sistema endócrino, tem que se ver caso a caso, o diagnóstico é caso a caso, tá? E pronto, já vimos aqui muitos pontos SOS, já expliquei a massagem dos 5 elementos, já fiz aqui uns exercícios até para vocês perceberem que mais do que pontos, às vezes a movimentação do corpo vai nos ajudar a desbloquear órgãos internos e vai nos ajudar também a desbloquear parte emocional, tá? O que não pode ser de maneira nenhuma é nós estarmos desligados desta fisicalidade e termos uma dor e tomarmos um comprimido que nos vai apagar a dor, tá? Que nos vai distrair, porque no fundo a dor é uma chamada de atenção do corpo. O que o corpo quer é que a gente o escute, tá? Então, se eu colocar, em vez dessa escuta ser mental, de uma observação muito cartesiana, não é? Penso, logo existo. Se eu for lá com a mão e perceber o que é que o corpo me está a pedir, que movimento, que toque é que ele me está a pedir. Então, esta ativação do curador interno e depois esta ativação do curador da própria família faz resolver... Vou-vos dar um exemplo aqui em casa que é muito típico. As crianças muitas vezes não sabem manifestar-se e dizem que têm dores de barriga. O Miguel ainda está muito nessa fase. Às vezes, não sei, pode estar mais ansioso. Por exemplo, agora nós fomos viajar e ele, uns 3 dias antes, estava-se a queixar de dores de barriga. Eu descartei a questão da comida, de ter comido alguma coisa que lhe fez mal, portanto ele estaria um bocadinho mais agitado, porque sabia que nós íamos viajar. Então, por exemplo, o que é que ele está a pedir? Atenção. Ele quer que eu me debruço sobre a dor dele, certo? Então imaginem, ele pedia-lhe para ele se deitar no sofá, a mamãe vai fazer shiatsu medicina. E então, um dos pontos que eu gosto de tocar quando há queixas na região abdominal é, tenho um umbigo, aqui está o meu umbigo, 3 dedos ao lado do umbigo, eu começo a fazer uma rotação. Este é um ponto estômago 25 e ele vai ajudar também, se vocês tiverem, imaginem, se ele tivesse com diarreia, por causa desse sistema nervoso, ou até com prisão de ventre, vai ajudar, tá? É um ponto que também é um pouquinho doloroso, portanto não carreguem muito. Então, do umbigo, 3 dedos para o lado, na linha do umbigo. Agora, depois posso fazer uma onda. Ponho uma mão em baixo e outra em cima e vou fazer uma onda. Depois posso fazer uma palpação abdominal. Dizer para ele ir respirando e volto a fazer o estômago 25, por exemplo. Ok? E depois de lhe ter tocado nesta região abdominal, que era onde ele tinha a queixa, podia-lhe fazer os 5 elementos, como eu vos expliquei no início da live. Bem, se eu estiver aqui com o meu filho 15 minutos, vocês acham que a dor de barriga não vai passar? Já passou. Porque o que ele queria era de facto que eu me debruçasse sobre as necessidades dele, que naquele caso em particular, pelo menos passou logo, e eu deduzo que tenha muito a ver com amor, conexão, esta necessidade dele sentir que eu ainda estava ali, que estava a apoiá-lo, que estava no fundo atenta a ele. Ele está a precisar de uma dose extra de atenção. Faz sentido? Sim? Então, vou dar por terminada esta live. Espero que tenha sido útil, que vocês façam experiências de cura na vossa família e vocês próprios. Lembrem-se sempre que eu, para tocar em alguém, tenho que sempre começar por mim, tá? Portanto, tirem um tempo para se atenderem, para ativarem as vossas mãos, tá? E para se curarem, para se amarem, para se nutrirem com este toque. Espero que tenha sido assim bem revelador e depois venham aqui contar-me se utilizaram para alguma dor de cabeça, dor de estômago,
insónias, deixem as vossas dúvidas, o que eu puder ajudar, estou aqui, está bem? Um bom fim de semana e até para a semana. Encontramos-nos aqui para mais uma live da semana. Beijinho, fiquem bem, tchau, tchau.